Senhor Presidente da Mesa, Senhores Secretários, Senhores Vereadores, excelentíssimos membros, Presidentes de Junta e Uniões de Freguesia, colegas de trabalho, a todos aqueles que estão a assistir a esta 14ª sessão ordinária através das redes sociais, a todos muito bom dia. Vítor Manuel Parreira Batista, Jorge José Martins Dias, Orlanda Esperança justificou a sua falta, Manuel Luís Varandas, Elídio Granjo Vaz, Anabela Mendes Pereira também justificou a falta, Ana Cristina Preto Fernandes justificou a falta, Paulo Daniel Lopes Carvalho, Rui Manuel Felgueiras Mesquita justificou a falta, Manuel José Cruz Duarte Lobo, Eliana Pereira Magalhães, Paulo Ricardo Malta Coelho justificou a falta, Filipe Manuel Ribeiro Pires, Ana Cristina Silva Barroco justificou a falta, Amélia Maria Miguel Machado, Belmiro Joaquim Mendes Ferreira, Luís José Pinto Lopes, Ruth Rainha Pacheco, José Pedro Vilheiro Amaro, Luís Filipe Castro justificou a falta, Maria Teresa Afonso Vilariça, Luís Miguel Castro Cordeiro, António Amálio Oliveira, António Luís Martins, João Manuel Geraldes, José Francisco Carrasco, Silvina Nunes Pereira, Carla Alexandra Reis Lousão, Carlos Alberto Telo Figueira, José Freitas, está a chegar, Francisco José Telo Afonso, Fernando Augusto Marcos, Armando Joaquim Lopes, em substituição do Sr. Luís Pedro Martins Lopes, Presidente da Junta de Freguesia de Peredo de Bem-Posta, nos termos da alínea C do número 1 do artigo 18 do anexo à Lei 75/2013 de 12 de setembro. Conceição Marcelo Meirinho, Rui Manuel Pimentel Fernandes, Agostinho Joaquim Lopes, Maria José Ramos Fernandes, Ricardo André Marcos, Américo Rodrigues, Carlos Preto Alves, António Silva Frada, Amílcar André Machado, Ricardo Cunha Garcia. Houve alguém que tivesse entrado depois de eu ter feito a chamada? Entrou o Sr. Freitas quando eu estava mesmo a chamar? Penso que mais ninguém. A todos uma boa sessão. Excelentíssimo Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, Excelentíssima Senhora Segunda Secretária, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro, Excelentíssima Senhora Vereadora, Excelentíssimos Senhores Vereadores de Sempelouro, caros Deputados Municipais, Presidentes de Junta e de União de Freguesias, também muito bom dia a todo o pessoal de apoio administrativo e técnico que possibilitam a realização também desta sessão, excelentíssimo público presente ou a assistir online, muito bom dia a todos e bem-vindos à 14ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mogadouro. Vamos então prosseguir na ordem de trabalhos. Antes de iniciar, vou proferir as habituais palavras de enquadramento legal de transmissão online. Considerando o disposto na Constituição da República Portuguesa e no regimento da Assembleia Municipal quanto à publicidade
das respectivas reuniões e ainda em cumprimento do Regulamento Europeu 2016/679, que é o Regulamento Geral da Proteção de Dados, e da Lei nº 58 de 2019, que assegura a execução deste regulamento na ordem jurídica nacional, informo que as sessões da Assembleia Municipal Mogadouro são gravadas e transmitidas em direto. As gravações serão mantidas nos serviços da Assembleia Municipal, pelo que as intervenções não poderão ser apagadas e não serão sujeitas ao direito de esquecimento, por visarem o prosseguindo interesse público da publicitação da documentação histórica, farão parte da ata, pelo que toda a gente é responsável por aquilo que disser, da forma como o disser, e ninguém pode alegar desconhecimento relativamente à gravação e à manutenção da gravação nos serviços da Assembleia Municipal para a documentação dos trabalhos e elaboração daquela. Estão todos conscientes que o ato está a ser gravado. Então, passamos à ordem de trabalhos. Primeiro ponto, período antes da ordem do dia. 1.1. Ata da 13ª sessão ordinária do dia 22 de abril de 2024 para apreciação e deliberação. Aberto então o período de pedidos de intervenção sobre o ponto. Não havendo nenhum pedido de intervenção, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a abstenção, caro deputado, líder parlamentar, portanto, o motivo da abstenção é por não ter estado presente na sessão anterior. Mas, como disse, portanto, a ata só é votada pelas pessoas que estiveram presentes na sessão respectiva. Portanto, neste caso aqui, não há necessidade de haver abstenção. Portanto, eu vou novamente, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto 1.2, apresentação de propostas de acordo com a linha E do artigo 48 do Regimento da Assembleia Municipal. E nesse ponto tenho aqui uma proposta de louvor apresentada pelo Presidente de Junta de Freguesia de Valdamadre, que eu chamo aqui ao púlpito para a poder ler, portanto, uma vez que é autor da mesma. Ler e apresentar. Ora, bom dia a todos. Passo a cumprimentar a mesa, Presidente da Mesa, secretários, Presidente da Câmara, vereadores, com pluro e sem pluro, Presidentes de Junta, deputados, público em casa e presente e comunicação social. Vou apresentar um voto de louvor, que é um senhor da nossa aldeia. Casimiro Augusto de Oliveira completaria este ano 100 anos de seu nascimento. Natural da freguesia de Valdamadre, onde nasceu a 31 de julho de 1924. Casimiro Augusto de Oliveira foi, no seu tempo, das pessoas mais cultas e empenhadas no seu incentivo à leitura e educação, à preservação da cultura e das tradições. Pessoa profundamente empenhada na formação dos jovens, adultos, numa época em que o analfabetismo atingia níveis elevados. Casimiro Oliveira foi exemplo para muitas gerações na formação cívica, religiosa, cuidando da nossa igreja, dando catequese, incentivando a leitura através da biblioteca itinerante e da Fundação Gulbenkian, escrevendo, lendo as cartas enviadas da guerra colonial e de Portugal continental, para os pais, namoradas, madrinhas de guerra, apoiando a formação de muitos jovens, homens e mulheres que pretendiam candidatar-se às forças militarizadas, magistério ou enfermagem. Casimiro Augusto de Oliveira tinha umas mãos de ouro, bordava como ninguém, escrevia como poucos, dava sem pedir nada em troca. Além de escrever para jornais e revistas, nomeadamente no jornal Terras de Mogadouro, do cônego António Nogueira Afonso, a revista Vitor Ró, editada pela Associação Cultural Recreativa de Soutelo.
Casimiro de Augusto Oliveira editou o livro Raízes, Poesias, Contos e Lendas, igualmente publicado pela Associação Cultural e Recreativa de Sotelo, como escreveu a professora Maria da Natividade Ferreira, no prefácio do seu livro. Falar de Casimiro Augusto Oliveira é falar sensibilidade, ternura, arte, cultura, religiosidade, pois todos estes atributos ele possui. Na apresentação do livro da Associação Cultura e Recreativa de Sotelo, que contou com a presença de muitos amigos, entidades oficiais do Conselho de Mogadouro, Cônego Armino Afonso afirmou: Casimiro Augusto Oliveira pode ser um desconhecido para muita gente, mas é seguramente a mais influente culto, interessado na formação dos seus conterrâneos, na preservação das memórias e tradições da nossa terra. Casimiro Augusto Oliveira era uma pessoa muito humilde que demonstra o seu texto de apresentação do livro. Tudo o que escrevi foi inspirado no grande amor que sinto pelos nossos torrão transmontano, bem como pelas suas gentes fortes e rudes, fracas, apaixonadas da terra. A todos dedico o meu livro, desejando que ele contribua para que todos mais sintamos cada vez internados e lutemos pela memória das coisas antigas. Na qualidade de Presidente de Junta, Valdemar apoiei desde a primeira hora a proposta apresentada pelos amigos de Casimiro Augusto Oliveira, que somos todos habitantes da nossa aldeia, de homenagear e lembrar tão ilustre personalidade da nossa terra. No próximo dia 4 de agosto, com a realização da missa, colocação da lápide, coroa de flores na sua campa, colocação da lápide na sua casa, sessão de homenagem na Casa do Povo, com projeção de materiais alusivos à homenagem Porto de Honra, sintam-se todos convidados. Porque Casimiro Augusto Oliveira é merecedor de todas as homenagens, proponho à Assembleia Municipal de Mogadouro a aprovação deste voto de louvor pelos serviços prestados à comunidade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente de Junta. Portanto, não havendo mais propostas neste ponto, vou então colocar à votação esta proposta de voto de louvor por este nosso conterrâneo, portanto, que tem um enquadramento de vida muito dedicada à comunidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade o voto de louvor. Portanto, a Casimiro Augusto Oliveira. Passamos ao ponto 1.3, informação da correspondência recebida e expedida. Portanto, tem conhecimento dela. Caso abra um período para algum pedido de intervenção ou esclarecimento. Não havendo, passamos ao ponto 1.4, que é o período de intervenção do público. Não temos até à data nenhum pedido que nos tivesse chegado, portanto, neste momento também não temos nenhum pedido presente. Vamos avançar neste ponto, passando para o 1.5, que é o tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico. Abre então um período de inscrição de pedido de intervenções. Não há pedidos de intervenção? Há um pedido de intervenção da Sra. Presidente de Junta Castro Vicente, Carlos Lousão. Portanto, se alguém ainda quiser inscrever, portanto, eu vou já dar a palavra à Sra. Presidente de Junta, Carlos Lousão. Portanto, se alguém pretender inscrever-se, ainda o poderá fazer. Pode dirigir-se ao púlpito. Ora, bom dia a todos, excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa, excelentíssimos Srs. Secretários, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos Srs. Vereadores, estimados Presidentes de Junta e caríssimos membros desta Assembleia Municipal. Eu estava aqui na dúvida de realmente se me deveria inscrever ou não, porque tenho aqui um assunto relacionado aqui com a minha freguesia que me tem preocupado bastante.
E se calhar começo por dizer o seguinte: fala-se muito em PRRs, fala-se muito em milhões de euros, e afinal de contas o que é que desses milhões ou desse PRR está aqui direcionado para as freguesias? E digo isto aqui focado ou vocacionado para os edifícios das juntas de freguesia. Eu espero que os dos meus colegas estejam nas melhores condições, porque a minha está num estado muito mau. Começámos agora recentemente a fazer uma pequena obra e nem tenho palavras para descrever. Subimos ao telhado para tentar reparar umas infiltrações, fizeram-me um vídeo e eu mais doente ainda fiquei. E então, quando pedi orçamentos, mais ainda, que nem sequer vou falar aqui em valores. E isto para dizer o seguinte: nós temos muito ouvido falar sobre a questão da eficiência energética e tem sido um dos assuntos que eu tenho estado sempre à espera, a ver se abre algum projeto, alguma candidatura para eu tentar ir buscar algum investimento para o edifício da Junta de Freguesia de Castro Vicente. Bem, a verdade é que a nível do Fundo Ambiental ou sai para os cidadãos particulares, ou sai para a administração central, ou sai para os edifícios dos serviços. Recentemente, e era aí a minha esperança, saiu um aviso por parte da CCDR, que é exatamente eficiência energética na administração local e IPSS. Bem, administração local, estamos lá, somos juntas de freguesia. A administração local começa na sua base juntas de freguesia e a seguir municípios. Bem, começo a abrir o aviso de candidatura, entidades beneficiárias, municípios, o Sr. Presidente não tem nada a ver com isto, municípios, associações de municípios e IPSS. Bem, já tentei pedir esclarecimentos, um dos esclarecimentos que me chegou foi que realmente para as juntas de freguesia poderem ser eleitas ou elegíveis num tipo deste aviso, tinha que estar especificamente descrito nos beneficiários juntas de freguesia. Estamos a falar num aviso que abriu de 85 milhões de euros, para a comunidade intermunicipal à volta de 6 milhões de euros, mas depois ainda vai um bocadinho mais longe o próprio aviso e é aqui neste sentido que eu quero apelar. Os próprios investimentos que podem ser candidatos pelas várias entidades, neste caso que nós estamos fora do jogo, eles também já tinham que estar aqui inscritos no plano elaborado por parte da comunidade intermunicipal. Neste sentido, Sr. Presidente, há milhões, o que é que vem para as freguesias? Faça lá um esforço ou um pedido ou junto à CCDR, junto do Ministério da Coesão, nomeadamente aqui também usando aqui a influência com o Secretário de Estado da Administração Local, que ele conhece muito bem os nossos problemas, a que nos inclua em alguma coisa. Se por um mero acaso tiver que haver uma identificação desses edifícios, e eu propunha aqui à Câmara Municipal que pudesse ser feito um levantamento pelos edifícios das juntas de freguesia que realmente necessitam deste apoio, é porque as ações elegíveis batiam certinho com aquilo que nós precisamos, telhados, coberturas, janelas e por aí fora, porque senão continuamos a continuar sempre só a ter que recorrer à boa vontade da Câmara nos ajudar e nós irmos amealhando para conseguirmos fazer essas obras. Também é do conhecimento de todos que as juntas de freguesia não têm propriamente um orçamento muito alargado e nós temos outro tipo de investimentos. Fazer uma intervenção estrutural num edifício, como é o caso da Junta de Castro Vicente, que é gigante, apesar de não ser um edifício funcional, é grande, nunca teve obras, leva a um investimento muito significativo para o qual nós não temos capacidade. E para terminar, dizer só o seguinte: a base de um país são as freguesias, somos nós. E o próprio município só se constrói com base nas freguesias. Por isso, é preciso começar a pensar aqui desde a base, que é para conseguirmos alavancar todo um crescimento, não só do município, mas todo o território e todo Portugal. É só isso. Obrigado. Obrigada, Sra. Presidente de Junta. Não havendo, então, mais nenhum pedido de inscrição ou nenhum pedido de intervenção, dou a palavra aqui ao Sr. Presidente da Câmara para poder responder ou dirigir umas palavras à questão apresentada.
Sr. Presidente da Assembleia, secretários da mesa, Srs. vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Srs. membros eleitos, cumprimentá-los a todos em mais esta Assembleia, naturalmente para discutir os assuntos do Conselho. Eu queria começar por agradecer à Carla Loução por trazer aqui este problema, porque efetivamente tem a sua razão de ser e naturalmente assiste às juntas de freguesia o direito de se indignarem perante esta situação. Eu quero dizer o seguinte, portanto, a nível do 2030, como sabem, o Governo contratualizou com as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas do Porto de Lisboa. Portanto, tudo o que é 2030 para as câmaras contratualizou a nível, portanto, com as CIMs e com as áreas metropolitanas. E, efetivamente, nesta questão da eficiência energética, a CIM tinha cerca de, acho que, 6 milhões de euros, portanto, dentro dos 109 milhões que contratualizou a nível do 2030, 6 milhões de euros, penso que estavam afetos mais ou menos à questão da eficiência energética. E isto para os municípios. É evidente que nós estamos, neste momento, estão a fazer justamente a candidatura, porque saiu o aviso, que nós estamos a aproveitar para quê? Para incluir as obras que fizemos e que lançamos, estão praticamente já concluídas, no piso zero da Câmara, tudo o que diga respeito à eficiência energética, e também elaboramos um caderno de encargos relativo também ao próprio edifício da Câmara, à melhoria das condições energéticas do edifício da Câmara, como seja a substituição da cobertura, e, portanto, a substituição de toda a caixilharia, o que vai por fazer na ordem do, enfim, presumo que o concurso andará na ordem dos 800 mil euros. Nós temos nesta rúbrica na CIM cerca de 600 mil euros, portanto, a percentagem que der é a que dá, mas para irmos buscar efetivamente estes fundos a esta rúbrica da eficiência energética. Eu, pelo conhecimento que tenho, é evidente que o Sr. Secretário de Estado da Administração Local já disse que queria potenciar, e não só, e também o da coesão. Aliás, está escrito até no jornal, numa entrevista que deu ao Jornal de Notícias, que quer potenciar e aumentar, digamos, as receitas do poder local. O que vai acontecer, eu não sei. Portanto, está nas mãos dele, mas que quer o Secretário de Estado, quer o seu Ministro, e podem ler, acho que é do dia 15, salvo erro, o Jornal de Notícias, tem uma entrevista em que fala justamente nisso. De resto, poderão vir a surgir mais avisos de eficiência energética ou de outras coisas em que as juntas de freguesia possam concorrer. Eu, até o momento, o único que tenho conhecimento a nível de eficiência energética é este. Ele está vocacionado para as câmaras, portanto, as IPSS, não houve também nenhuma câmara que inscrevesse alguma IPSS nesta rúbrica, porque, efetivamente, toca 600 mil euros para cada autarquia, ora, basta uma obra para absorver esta verba. Portanto, aquilo que lhes posso dizer é que a Câmara Municipal de Mogadouro irá aproveitar, digamos, toda esta verba que consta desta rúbrica na recuperação do edifício dos Passos do Conselho, do Convento de São Francisco. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Dou aqui mais uma oportunidade de algum pedido de intervenção. Não havendo, então encerramos este ponto 1, que é o período antes da ordem do dia, e vamos passar ao ponto 2, que é o período da ordem do dia. E, relativamente ao 2.1, que é o ponto que se segue, que é a apreciação da informação do Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade do município, bem como a situação financeira do mesmo, a linha C do número 2 do artigo 25º, anexo 1º da Lei de 75/2013, de 12 de setembro.
Abro o período de pedido de intervenção. Não havendo, passamos ao ponto 2.2, que é do Gabinete do Presidente, é a proposta da terceira alteração do mapa de pessoal para o ano 2024, para análise e deliberação. Neste caso aqui dou a oportunidade ao Sr. Presidente da Câmara de querer apresentar. Não perdendo mais tempo, reafirmo os cumprimentos e informo do seguinte. Portanto, o que acontece com estas alterações, e vamos na terceira alteração, ao mapa de pessoal da Câmara, porquê? Porque tem havido um conjunto de projetos que têm vindo a sair, em que as câmaras enfim, se podem candidatar e, portanto, que exige a contratualização de pessoal para esse tipo de serviços. Como sabem, está em questão aqui, eu tenho estado ao longo destas alterações que têm vindo a ser feitas, a questão do CLDS, a questão do radar social. Se bem se lembram, foram criados 3 lugares, digamos, sem ser a título permanente. Depois vem também o PAIA, acho que é PAIA, vem o radar, portanto, o radar social e vem o CLDS, portanto, em que obrigam a que sejam pessoas do quadro da autarquia. Ora, não tendo nós esses técnicos todos, naturalmente iremos aproveitar, tirar partido de alguns que a autarquia tem e temos que admitir outros, assim como, por exemplo, para o PISI, que agora se chama PIPS. Portanto, nessa medida, esta alteração comporta aqui a criação de 6 lugares, que é um educador social, um terapeuta da fala, e uma animadora de produção e produção artística e um técnico superior de música para o PIPS. E também aparecem aqui um lugar de informática e multimédia, e um jurista. O que é o jurista? Como sabem, o Dr. Moreiras está à beira de se aposentar, portanto, penso que praticamente tem a idade já para poder aposentar-se. Portanto, temos que preparar, digamos, a substituição, portanto, por uma vez que a doutora Maria José, neste momento, é chefe de divisão, portanto, não exerce as funções de jurista, de maneira que a Câmara tem que se vir a dotar com um novo jurista e, nessa medida, será aberto também um concurso, assim como também já veio aqui, creio eu, a criação do lugar de arquiteta, porque a senhora arquiteta, apesar de ainda poder trabalhar 2 ou 3 anos, até à reforma, a verdade é que é preciso preparar alguém que possa assumir, digamos, com formação, com conhecimento, a parte também do urbanismo. Não é? Portanto, e nessa medida, enquanto se faz concursos, enquanto se admite, enquanto aprendem, portanto, vai-se passando o tempo. Portanto, há que prever estas situações. No fundo, esta alteração tem a ver com a criação destes 6 lugares. Educação social, terapeuta da fala, animação e produção artística, técnico superior de música, informática e multimédia e um jurista. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Abro também aqui um período de pedidos de intervenção sobre o ponto. Não havendo, então vou colocar, portanto, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade esta proposta de alteração do mapa pessoal. Passamos ao ponto 2.3, da Divisão de Ordenamento do Território e Urbanismo, informação referente ao Decreto-Lei número 10/2024, de 8 de janeiro, é o Simplex Urbanismo, nulidade de algumas normas do Regulamento de Edificação e Urbanização do Concelho de Mogadouro, também para análise e deliberação.
Da mesma forma, também dou ao Sr. Presidente querer também fazer um enquadramento de estas alterações. Ora bem, eu tinha até pedido à arquiteta Alexandra para estar aqui presente, com certeza teve algo imprevisto que não a estou a ver. De qualquer maneira, o que é que está aqui em causa? Para já está a aprovação de todos estes artigos que aqui estão que deixaram de poder ser aplicados. E, portanto, como não podem ser aplicados, vem esta informação aqui da divisão para os anular. Isto tem a ver com o simplex que foi criado já pelo anterior governo, portanto, para, de certo modo, aligeirar os licenciamentos ao nível das obras particulares, portanto, das privadas. A verdade é que, até ao momento, isto ainda se complicou um bocadinho porque não se sabe o que está em vigor, o que se deve cobrar e o que não se deve cobrar e portanto, porquê? Porque isto obriga a que se faça um regulamento com um estudo de viabilidade económica, mas também com um estudo com base jurídica. Então, a Câmara fez uma consulta preliminar, portanto, a um gabinete, cumprindo a legislação, já obteve uma proposta nessa consulta preliminar e, neste momento, está a decorrer o processo de adjudicação para a elaboração deste regulamento, que é um regulamento muito complexo, que inicialmente era para ser elaborado por todas, pela CIM para todos os concelhos, mas dado o volume e a dimensão do investimento, portanto, decidiu-se a nível de CIM que cada município trataria de adjudicar o seu regulamento e, portanto, no que diz respeito a Mogadouro, neste momento encontra-se em fase de adjudicação a elaboração desse regulamento. Enquanto esse regulamento não estiver aprovado, portanto, e como o regulamento tem que ir à Câmara, tem que ser aprovado depois em Assembleia, temos que, pelo menos, anular todos estes artigos propostos pela divisão, portanto, neste caso, propostos aqui nesta informação da chefe de divisão de contratualização informática e administrativa. Certo? E é isto que aqui se propõe a esta Assembleia. Obrigado, Sr. Presidente. Abre também aqui um período de pedidos de intervenção para algum esclarecimento adicional. Não havendo, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade esta proposta de alteração, no sentido de nulidade de algumas normas do Regulamento de Edificação e Urbanização do Concelho de Mogadouro. Passamos ao ponto 2.4, que foi um ponto que foi introduzido por necessidade de urgência e que terá motivado ou motivou também a realização de uma reunião extraordinária do Executivo, portanto, foi introduzida nesta ordem de trabalhos, que é o 2.4 então, que é o Gabinete do Presidente, ou seja, do Gabinete do Presidente, a proposta de acordo de financiamento complementar ao contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado em 14 de dezembro de 2016 entre a Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes e o município de Mogadouro para análise e deliberação. Sr. Presidente, está de serviço. Mais uma explicação. Muito obrigado aos elementos do Executivo por terem permitido fazer uma reunião extraordinária com um único ponto para aprovar, portanto, este processo dos transportes.
Muito obrigado também ao Sr. Presidente da Assembleia por ter permitido o agendamento para esta Assembleia. Ora bem, como sabem, a Comunidade Intermunicipal é a entidade que regula e tem a responsabilidade de regular os transportes dentro da sua área geográfica. Portanto, é a entidade, no fundo, reguladora e que tem essa função. Havia, portanto, como sabem, havia uma empresa que fazia esses transportes e que foram adjudicados pela CIMI e eram feitos em função do território. Acontece que, e muita gente não sabe, a CIMI financia, ou seja, os municípios financiam os transportes, quer os transportes públicos concelhios, quer os transportes públicos regionais. Depois há aqui um sistema em que as receitas da bilheteira também entram neste processo, mas depois há as compensações dos municípios à empresa, neste caso é a Santos, a empresa que faz os transportes, e portanto depois há uma compensação por parte da CIM, diretamente e indiretamente também pelos próprios municípios. Em 14, deixa-me ver, confirmar. Portanto, havia um contrato interadministrativo celebrado entre a CIM e a transportadora. Esse contrato, portanto, houve um concurso, ficou deserto, portanto, e tem-se mantido esse contrato até haver um novo contrato. E então, foi necessário, naturalmente, a CIM celebrar e executar estudos de viabilidade económica. Porquê? Para ver a compensação que tem que se dar a essa empresa. E portanto, efetuados esses estudos, tem que se abrir novamente o concurso, mas esse concurso vai ser aberto em função de quê? Já não do território, mas sim dos quilómetros que cada circuito tem em cada concelho. E cada concelho irá pagar mediante os quilómetros que a transportadora fizer nos vários circuitos em cada concelho. Portanto, é ao quilómetro. E para isso também envolve uma verba substancial de 2 milhões, que está aí também, consta, creio que os mandaram a informação. Portanto, no ano de 2024, no primeiro ano de operação, de 4/12/2023 a 30/11/2024, como? Não, 4/12/2023. Portanto, que está em vigor, que é preciso pagar essas compensações que não se pagaram, não é? É 30/11/2024, 24, portanto, será novembro. No nosso caso, António Augusto Santos, que são 504.971 euros. Não é? De 1/12/2024 a 31/5/2025. Este é o estudo económico, peço desculpa. Repartição plurianual, que é o que temos que aprovar aqui, efetivamente. Para Mogadouro são um total de 407.633,72 para o período de 3 de dezembro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, é isso. De 1 de janeiro de 2025 a 31 de maio de 2025, cabe a Mogadouro 156.782,20, portanto, já com IVA, não é? Portanto, é isto que nestes gastos plurianuais Mogadouro vai ter que comportar
e prever nos seus orçamentos. É evidente que aqui também já vão entrar depois, neste concurso, os transportes escolares. Portanto, os transportes escolares entram aqui neste concurso, neste tipo de procedimento. E depois há compensação fora das aulas, não é? E depois também acho que prevê também o transporte à chamada e tudo isso também. E que será pago em função dos quilómetros. Portanto, no fundo, a deliberação, eu não sei se querem que leia isto tudo. Não, Sr. Presidente, este ponto, as pessoas que têm o documento, tiveram o documento também previamente, acho que, a não ser que queiram mais alguma explicação. Eu procurei, grosso modo, explicar. Portanto, havia um processo que estava em funcionamento, que teve que se manter porque a Santos não aceitou o novo concurso e, portanto, enquanto não há um novo, tem que se manter o anterior. Este novo, em vez de ser em função do território de cada concelho, é em função dos quilómetros que cada circuito tem. Imaginem, um autocarro sai de Bragança para Vila Real, Bragança paga desde Bragança até entrar no concelho de Macedo, Macedo paga os quilómetros que faz no concelho de Macedo e Mirandela paga os quilómetros que faz no concelho de Mirandela. Isto nos interregionais. Também há aqui circuitos concelhios, por exemplo, creio que um deles da freguesia da Carla, não é? Há um circuito também público, portanto, em que a Câmara também, através da CIM, vai ajudar a financiar, digamos, os custos desse transporte. E, em alguns casos, depois a CIM decidirá as localidades que irão ficar à chamada, porque pode perfeitamente haver uma localidade que não tenha aquela representatividade em termos de população e que se resolva com ter uma viatura disponível a quem a comunidade telefona e vai fazer o transporte. Mas, no fundo, aqui tem aqui vários considerandos, portanto, a comunidade intermunicipal, o município, o Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros Municipal relativo aos municípios associados à comunidade intermunicipal. Não sei se receberam isto. Receberam? Pronto, há 2 dias relembro aqui os meus agradecimentos justamente ao Executivo, oposição e situação, para que nos permitiu fazer uma reunião de Câmara para poder aprovar dentro do prazo esta situação e poder vir aqui a esta Assembleia. Portanto, depois tem o cumprimento pelos operadores das obrigações de serviço público constantes das referidas autorizações provisórias gera um déficit de exploração atestado na análise económica ou financeira realizada pela comunidade intermunicipal. Como eu vos falei há bocadinho, há estudos de viabilidade económica para suportar, que é obrigatório para suportar isto. O cumprimento pelos operadores das obrigações de serviço público constantes das referidas autorizações provisórias gera um déficit de exploração, que é aquilo que eu digo, a bilheteira não chega, portanto, isso depois o estudo aponta e diz à comunidade aquilo que a comunidade tem que pagar, que depois distribui por cada município. O pagamento dessas compensações pelo déficit de exploração aos operadores, cujo montante global ascende a 2.271.929,25 euros para o período que decorre entre 3 de 12 de 2023 e 31 de 5 de 2025, nos termos dos estatutos constantes, depois tem mais uns anexos, do anexo 1 à presente proposta, traduz-se numa despesa inerente ao exercício das competências delegadas da Autoridade de Transportes pela Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes. Portanto, para satisfazer a delegação de competências que a comunidade faz na Autoridade de Transportes. A Comunidade Intermunicipal já preparou minuta dos acordos para a atribuição das compensações a celebrar com os operadores de serviço público conforme deliberação constante do anexo 2 à presente proposta, a qual prevê que os acordos se extinguirá logo que o operador selecionado pela Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, no âmbito do procedimento pré-contratual, cujo lançamento está iminente para a celebração de contrato de aquisição de serviços de transporte público rodoviário. O orçamento
da Comunidade Intermunicipal de Terra de Trás-os-Montes é insuficiente para o exercício integral e de modo económico e financeiro insustentável das competências delegadas pelos municípios ao abrigo dos referidos contratos interadministrativos de delegação de competências e, concretamente, para o pagamento da totalidade das compensações a atribuir aos operadores pela realização das obrigações de serviço público que sobre estes impendem. Portanto, também a transferência pelo município para a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes das receitas provenientes do Fundo FSPTP, que é o tal Fundo de Transportes, conforme previsto na cláusula 14 do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, não se apresenta suficiente para, em conjunto com as transferências a realizar pelos demais municípios que delegaram a competência relativa ao Serviço Municipal da Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes, garantir a esta os recursos financeiros necessários para o exercício das competências delegadas. Eu quero dizer aqui que Bragança não entra neste concurso. Bragança é a única que tem um sistema autónomo. Entra depois só nas interregionais. Nos termos dos estudos juntos, como anexo 1, a repartição entre os municípios é da responsabilidade pelo financiamento do exercício pela Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes, da competência da Autoridade de Transportes em causa, deve ser realizada segundo o critério da produção quilométrica realizada no território de cada município, cabendo a este município o valor, como vos disse há bocadinho, este município, eu só tenho aqui a proposta base, portanto, cabendo a Mogadouro os valores que vos dei há bocadinho. E posso-vos ler dos concelhos todos. E Mogadouro é daqueles que vai gastar mais. Alfândega da Fé, por exemplo, 106.712. Macedo de Cabaleiros, 409.359. Miranda do Douro, 187.710. Mirandela, 385.223. Mogadouro, 407.633.72. Vila Flor, 124.744.27. Vimioso, 24.031. E Vinhais, 93.873,48, isto para o período de 3 de dezembro de 2023 a 31 de dezembro de 2024. Para o período, como vos disse há bocadinho, de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, cabe Alfândega da Fé, 41.043,08. Macedo de Cabaleiros, 157.445,91. Miranda de Douro, 72.196,42. Mirandela, 148.162,70. Mogadouro, 156.782,20. Vila Flor, 47.978,57. Vimioso, 9.242. Vinhais, 36.105,08. Dar nota aqui apenas de um pequeno pormenor. Se repararem, acima de nós está apenas Macedo de Cabaleiros. Porquê? Porque Mogadouro e Miranda do Douro vão ter, nestes transportes, como temos uma carreira, digamos, a nível da vila, vai ter um carro elétrico a fazer, um autocarro, no concurso vai estar um carro elétrico aqui e outro em Miranda, que também tem um circuito na cidade. Daí, isto por causa como é que se chama, do TEC climático. Obrigam, portanto, temos que ajudar a cumprir o TEC climático. Então, aqueles onde havia circuitos nas vilas ou cidades, portanto, comporta a introdução de um autocarro elétrico. Daí, aumenta aqui cerca de 20 ou 30 mil euros em Miranda e Mogadouro. Porque Bragança já tem e já ajuda a cumprir também, não é? Portanto, no fundo, aprovar, digamos, estas cláusulas todas que visam obter este resultado, termos transportes na comunidade intermunicipal, com base na produção quilométrica e competindo estes valores que acabei de vos dizer a cada município. Portanto, no fundo, globalmente é isto que está aqui para aprovarmos. Agora, isto tem
Anexos tem um estudo económico-financeiro, mandado fazer pela CIM, tem a deliberação aqui da CIM, também já da Comunidade Intermunicipal, a proposta de repartição de encargos, que eu acabei de ler, e o acordo de financiamento. É isto. Obrigado, Sr. Muito Presidente. obrigado. Uma vez que se trata, portanto, de um documento que mereceu o seu caráter de urgência, portanto, e não tiveram realmente o período habitual para o analisar, se sentirem mais alguma dúvida, além do explanado pelo Sr. Presidente e no documento, abre aqui um período também de pedido de esclarecimentos ou de intervenção, no geral. Não havendo, vou então abrir o período de votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada por unanimidade esta proposta de acordo financeiro. Passamos ao ponto 2.5, que é documento de apoio às freguesias e União de Freguesias do Conselho de Mogadouro. É um documento para conhecimento, contudo, abre-se aqui um período de pedidos de intervenção sobre o mesmo. Não havendo, passamos ao ponto 2.6, mapa de apoio à criação de emprego, que é para conhecimento, também. Alguém pretende intervir neste ponto? Não havendo pedidos de intervenção, passamos ao ponto 2.7, que é também o documento dos compromissos plurianuais, autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos, também para conhecimento. Alguém pretende intervir neste ponto? Não havendo, passamos então ao ponto 2.8, que é o mapa de cedências das máquinas no Conselho, também para conhecimento. Alguém pretende intervir neste ponto? Não havendo, então, pedidos de intervenção, damos por encerrado o ponto 2, que é o período da ordem do dia. E passamos ao ponto 3. O Sr. Presidente, uma vez que ainda estamos a encerrar este ponto, mas tendo em conta dentro do ponto 2.4, que acabamos de proceder à votação, se sentirem alguma necessidade de mais de esclarecimento técnico, também encontra-se presente a Sra. Arquiteta do município, portanto, desculpem, portanto, o ponto é o 2.3, portanto, relativamente ao 2.3, que é o simplex urbanístico, portanto, se sentirem alguma necessidade de algum esclarecimento técnico, não tem a ver com a votação, portanto, ele já está votado, mas se sentirem também, está disponível para o Sr. Presidente poder também chamar ao púlpito de estabelecer algum esclarecimento. Ninguém pretende? Portanto, então passamos ao ponto 2.3, desculpem, ao ponto 3, portanto, temos por encerrado o ponto 2, que é os outros assuntos. Nos outros assuntos, era só dar aqui conhecimento que tínhamos aqui também previsto, e ainda foi falado também na Conferência de Líderes, também ainda no âmbito das comemorações, portanto, a abertura da exposição documental Educar para a Liberdade, e também já vinha atrás também a apresentação do livro Eleitos de Abril de 1976, de 1976 até 2021, portanto, que é esse livro, que por razões de logística e também técnica, de elaboração, no caso do livro também, porque o documento estava em papel, portanto, precisava ser convertido em digital, portanto, levou algum tempo a maquetar nesse sentido. E só para dizer que estes dois elementos no âmbito das comemorações irão integrar, portanto, e serão inaugurados na próxima sessão da Assembleia de setembro, portanto, a exposição documental Educar para a Liberdade como tema é a educação,
irá então coincidir também com a abertura do ano letivo, portanto também iremos proceder dessa forma. Portanto, será anunciada e será no dia da Assembleia Municipal que iremos inaugurar estes dois momentos. De resto, não tenho mais informação a transmitir. Dou aqui também um período de abertura de intervenções. Neste ponto, alguém quer inscrever? Uma inscrição. Temos uma inscrição, portanto, do deputado Filipe Pires. Pode usar a palavra, se faz favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e respectivos secretários, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e respectivos vereadores, Excelentíssimos Presidentes das Juntas de Freguesias e Uniões de Freguesia, Excelentíssimos Deputados Municipais, Excelentíssimo Público aqui presente e aos que nos seguem através das redes sociais, bom dia a todos. Gostaria de usar este espaço para expressar o nosso reconhecimento ao Executivo Municipal pelo notável empenho e resiliência realizados na procura de financiamento para a reabilitação da escola secundária. Na sexta-feira, dia 31 de maio, o município de Mogadouro, representado pelo seu vice-presidente António Sebastião, assinou o contrato com a CCDR Norte para financiamento das obras de renovação da escola do segundo ciclo e terceiro ciclos e secundário do agrupamento de escolas de Mogadouro, que representam um investimento total de cerca de 1.800.000 euros e que serão financiados a 100% pelo PRR. A reabilitação da escola secundária é de extrema importância para a nossa comunidade. A administração municipal demonstrou um compromisso exemplar com a educação ao priorizar e investir recursos e esforços significativos para melhorar as condições desta instituição. As melhorias a realizar não apenas garantem um ambiente mais seguro e adequado para os nossos alunos, mas também elevam o padrão de ensino oferecido. A modernização das instalações e a atualização dos recursos pedagógicos são iniciativas que merecem destaque e elogios. Agradecemos à liderança do Executivo Municipal por priorizar a educação e o bem-estar dos nossos alunos. O sucesso desta reabilitação enche-nos de esperança e confiança de que, com um trabalho conjunto, podemos alcançar ainda mais avanços na educação no nosso município. Parabenizamos o Executivo Municipal por esta conquista e reafirmamos o nosso apoio a todas as ações que visem a melhoria da qualidade de vida e da educação na nossa comunidade. Parabenizar também o Executivo Municipal pela iniciativa de recuperar 11 das cerca de 50 escolas primárias desativadas para as transformar em espaços de alojamento turístico, sendo que 4 já estão em fase de concurso público, num investimento de 900.000 euros, sendo 800.000 euros provenientes do programa 2030. Relembrar também aqui que em 7 de setembro de 2015 foram gastos pelo então Executivo Municipal 60.000 euros para a elaboração do projeto de requalificação e modernização de 2 antigas escolas e que este nunca saiu do papel. Neste sentido, o atual Executivo Municipal está de parabéns por projetar as obras e avançar com as mesmas, o que demonstra muita competência e transparência. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos mais uma inscrição, também do deputado José Pedro Amaro. Pode usar a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e seus secretários, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e respectivos vereadores com e sem pelouro, Excelentíssimos Presidentes de Freguesias e Uniões de Freguesia, membros da Assembleia Municipal e público que nos acompanha via online. Bom dia a todos. Hoje o que me traz aqui são 2 assuntos sobre a minha freguesia. O primeiro em que quero felicitar a freguesia do Roche pela organização do evento Festa da Terra e dos Gaiteiros. Foi o primeiro ano, a meu ver correu bem, agora é trabalhar para ir ganhando dimensão e atrair mais público ano após ano. O segundo assunto é sobre as bodegas da Fonte Nova do Roche.
em que quero manifestar que foi com agrado que li nos jornais regionais a notícia da aprovação do projeto para a sua recuperação. Esta candidatura conjunta transfronteiriça, por parte do município ao POCTEP, tem um investimento superior a 1.100.000 euros, em que cerca de 670.000 euros serão para a recuperação das bodegas. O projeto aprovado Borderline Interregional Sellers Route, Mogadouro e Fermezelho, tem como objetivo potenciar o papel da cultura e do turismo sustentável para o desenvolvimento económico, a inclusão social e a inovação social através da recuperação e revitalização das bodegas existentes dos dois lados da fronteira, no nosso caso na aldeia do Roche. Por isso, parabéns ao município pela aprovação desta candidatura. Vai ajudar, de certeza, a preservar este património cultural, paisagístico e arquitetónico que são as bodegas do Roche. Obrigado. Muito obrigado, caro deputado. Não sei se há mais algum pedido de intervenção. Não sei se do lado da Câmara também ter usar este ponto para esclarecer alguma coisa adicional. Então damos por encerrado o ponto e também encerrada a ordem de trabalhos, que agradeço, que foi das mais céleres que aconteceram na história, pelo menos dos últimos, deste mandato e também de, se calhar, uma história mais alargada. Portanto, passamos então à leitura da ata em minuta, para que possa ser aprovada ou votada para ter ação executória. Senhor Primeiro Secretário, pode então ler a ata em minuta. Então, muito bom dia também a todos. Cumprimento todos os senhores deputados para esta sessão, que foi curta, mas objetiva, com certeza que foi. Ata em minuta da 14ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mogadouro, aos 21 dias do mês de junho do ano de 2024, pelas 9h30, no auditório da Casa da Cultura, teve lugar a 14ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mogadouro, com a seguinte ordem do dia. Ponto 1. Período diante da ordem do dia. Ponto 1.1. A ata da 13ª sessão ordinária do dia 22 de abril de 2024, apreciação e deliberação. A ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 1.2. Apresentação de propostas de acordo com a linha E do artigo 48 do Regimento da Assembleia Municipal. Apresentada uma proposta de louvor relativa ao cidadão já falecido Casimiro Augusto Oliveira, apresentada pelo Sr. Presidente da Junta de Valdamadre. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 1.3. Informação da correspondência recebida e expedida. Não se registaram intervenções. Ponto 1.4. Período de intervenção do público. Não se registaram intervenções. Ponto 1.5. Tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico. Neste ponto usaram da palavra os seguintes membros municipais: Presidente de Junta de Castro Vicente, Carla Lousão. Ponto 2. Período da ordem do dia. Ponto 2.1. Apreciação da informação do Presidente da Câmara acerca da atividade do município, bem como da situação financeira do mesmo, a linha C do número 2 do artigo 25º e número 4 do artigo 35º, anexo 1º da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro. Não se registaram intervenções. Ponto 2.2. Gabinete do Presidente. Proposta. Terceira alteração do mapa pessoal para o ano 2024, para análise e deliberação. Não se registaram intervenções. O assunto, portanto, foi aprovado por unanimidade. Ponto 2.3.
Divisão do Ordenamento do Território e Urbanismo. Informação referente ao Decreto-Lei nº 10/2024, de 8 de janeiro, Simplex Urbanístico. Nulidade de algumas normas do Regulamento de Edificação e Urbanização do Concelho de Mogadouro. Para análise e deliberação. Não se registaram intervenções. O assunto foi aprovado por unanimidade. Ponto 2.4. Gabinete do Presidente, proposta de acordo de financiamento complementar ao contrato interadministrativo de delegação de competências, celebrado em 14 de dezembro de 2016 entre a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes e o município de Mogadouro, para análise e deliberação. O assunto foi aprovado por unanimidade. Ponto 2.5. Apoio às freguesias, uniões de freguesia do Concelho de Mogadouro para conhecimento. Não se registaram intervenções. Ponto 2.6. Mapa de apoio à criação de emprego para conhecimento. Não se registaram intervenções. Ponto 2.7. Compromissos plurianuais. Autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos para conhecimento. Não se registaram intervenções. Ponto 2.8. Mapa de cedência de máquinas no Concelho para conhecimento. Não se registaram intervenções. Ponto 3. Outros assuntos. Usaram da palavra o deputado Filipe Pires e o deputado José Pedro Amaro. É tudo o que me oferece dizer. Bom dia a todos. Obrigado, Sr. Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia, pela leitura da ata em minuta, que abre aqui um período querendo poder alguém intervir sobre o que é que foi lido. Não há intenções, portanto, vou colocar então à votação a ata em minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Dou então encerrada esta 14ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mogadouro, desejando um bom resto de dia a todos os presentes e também os que nos estão a ouvir online, e desejar umas boas férias grandes, portanto, que tudo corra pelo melhor, e encontramos-nos então numa sessão ordinária, a não ser que exista alguma necessidade, mas será em setembro que será novamente o nosso encontro aqui na Assembleia. Então, bom dia a todos e boas férias, quem ainda tem para gozar férias.